Por falar nas possibilidades de cada um, relativamente ao Evangelho, que é o programa de trabalhos de Jesus e não compêndio pomposo de reservas falazes e retóricas, e nem tratado de organização ritual ou idólatra para usos clericais, devemos repetir o seguinte: se fosse possível a centelha, uma vez emanada do centro gerador, ou Deus, palmilhar a estrada reta, o caminho justo, a via perfeita, sem se deter em superstições, em práticas idólatras, em adorações exteriores por meio de simulacros, seria isso o ideal. Entretanto, como a marcha de retorno ou de religação é lenta, laboriosa e cheia de percalços e de contradições, convém que cada qual se alerte contra as concepções ultrasectárias, aquelas que, sendo úteis e cabíveis até certo ponto, a seguir tornam-se vícios prejudiciais. A evolução é por lances, bem o sabemos, mas se alguém fizer fincapé em determinados conceitos, encravando-se neles, será como aquele viajor que, estacando em determinado local, nunca mais pode atingir o fim da jornada. Assim mesmo se passa com as verdades fundamentais, com a síntese da verdade, que devem ser estudadas, analisadas, vasculhadas, pois se desdobram em verdades infinitas, em matizes incontáveis de expressão. As religiões clericais ou formais têm sido pródigas em trancar portas e truncar o conhecimento. Converteram-se em fabricantes de misoneísmos e catadupas de molambismos interpretativos, a ponto de se converterem em assassinas de profetas e em infaltrizes de guerras e de inquisições. Em um antiquíssimo documento nosso, lemos o seguinte, atribuído a um dos 20 e tantos Budas que ornamentaram o rol das grandes revelações orientais. Aspas. Desde todos os tempos, ó discípulos, foi ensinado que tudo deriva de um só, que todos temos em nós mesmos as virtudes desse um só, que através da evolução devemos respeitar as virtudes do um só, que se encontram em nós, que melhor seria, portanto, que ninguém descuidasse das virtudes do um só, que se encontram em nós e que esperam pela sua libertação. Sabeis, portanto, que a libertação das virtudes do um só significam a nossa mesma libertação. É do vosso conhecimento, ó discípulos, que a doutrina cumpre ensinar essa verdade, ensinando a seguir todas aquelas verdades que lhe formam a coroa das complementações? Dizei, pois, aos idólatras, aqueles que se valem de ídolos e de formas exteriores de culto, que o tempo passa, os conhecimentos crescem, as responsabilidades aumentam e o Senhor pedirá contas pelo uso de tais recursos viciosos. Dizei aos idólatras que as idolatrias, que até certo ponto são úteis e confortam, assim que exceda o tempo que lhes é permitido, pela simples e sincera aceitação do crente, passam a ser de grande prejuízo, porque dificultam na intimidade do espírito o serviço de ligação com aquele que é um só, de onde tudo sai, onde tudo permanece e para onde tudo converge em plenitude de harmonia, por causa das virtudes do um só que foram desabrochadas. Fecha aspas. Feitas umas tantas leituras, enquanto cumpria minhas obrigações, chegou o dia de topar com a leitura do texto supracitado, entrando eu a meditar nos meus trabalhos, nas minhas pregações, tudo à base de conversa, de falatório, de comentações apenas teóricas. Dei-me a perguntar a mim mesmo, isto é tudo quanto eu posso e devo fazer? Em que mais poderia aplicar-me para evangelizar conforme os exemplos do Cristo? Procurei o médico, expondo-lhe minhas preocupações. Doutor,
Eu tenho estado a meditar seriamente em assunto grave. Gostaria de uma palavra sua sobre tão magna questão. Naquilo que me estiver ao alcance, serei todo ouvidos, Próclo. Bem sabe o quanto faço questão de ser útil aos meus semelhantes. Eis aí, disse-lhe eu, o grande problema. O senhor faz questão de ser útil ao próximo. Eu, porém, o que faço? Não vivo a falar, a comentar, a ler os textos apenas? O senhor acha que Jesus fez apenas isso na sua função de divino exemplo? Deu-se a falar comodamente ou escreveu refestelado em alguma poltrona? O médico encarou-me com viva simpatia, sorriu e perguntou-me: que mais desejaria fazer, Próclo? Estando cheio de cogitações recalcadas, saturado de meditações, expus os meus pensamentos. Em matéria de lei, Jesus saiu pelo mundo e procurou vivê-la, torná-la programa social intensamente aplicado. Em matéria de amor, equipou-se de renúncia a fim de enfrentar a lágrima, a chaga, o aleijume, o frio, a chuva, a calúnia, a mentira, o ódio, a prisão, a condenação e a crucificação. E em matéria de revelação, além de ter tido seus contatos com os espíritos, além de ter batizado em espírito, sabemos que teve o auxílio das legiões de Deus para operar aquelas curas maravilhosas. Seria demais, doutor, que eu pedisse para tentar semelhantes atividades? Eu não poderia tomar parte no serviço de aplicações energéticas, de evangelização mais eficiente? Pensou o médico por alguns segundos para dar-me a seguinte resposta: muito me alegra a sua disposição. Pode estar certo, Próclo, que apresentarei o seu pedido ao Conselho Terapêutico, que faz suas reuniões semanais para tratar de vários assuntos clínicos, principalmente das questões atinentes ao uso das forças psicoenergéticas. Como sabe, estamos em região bastante inferior, cujos organismos densos oferecem resistência às melhores imposições vibratórias, pelo fato de não contarmos com elementos capazes. Nós, os que fazemos o serviço de cura e de doutrinação, somos apenas criminosos um pouco mais arrependidos e prepostos ao bem. Sucede também que quase ninguém para neste posto de socorro, indo para a frente assim que vão ficando melhores. Talvez que, penso eu, para fazer a sua vontade, se for aceita, tenha que ser transferido. Por isso mesmo, vá orando com fervor, até que lhe dê a devida resposta. Estive aguardando a resposta por alguns 20 e tantos dias, durante os quais trabalhei e orei intensamente, a fim de que a resposta me fosse concorde, e quando ela veio, foi-me transmitida assim: foram consultados os seus documentos anteriores, informando eles que não comporta o seu karma o direito de semelhante aquiescença. Como, porém, a sua vontade concorda perfeitamente com o serviço em exercício, constituindo complementação ideal e de efeitos práticos interessantes, concorda-se com a formação de um novo departamento local, cujo objetivo fica sendo a aplicação das forças psicoenergéticas em combinação com as lições evangélicas. O Conselho Terapêutico destinará para o novo departamento todos aqueles casos oriundos da Inquisição, tantos quantos sejam passíveis de tratamento, a fim de que os trabalhos dos elementos componentes do mesmo se articulem com o padrão das faltas cometidas e dos resgates a que se acham obrigados no porvir, quando soar a hora da restauração do caminho do Senhor. Foi encaminhado o pedido de alguns elementos competentes, devendo comparecer em breve ao departamento terapêutico aqueles instrutores iniciais, cuja permanência no departamento será apenas a estritamente necessária. Ouvido isso do médico, senti em mim eclodir impetuoso anseio de render graças a Deus. Retirei-me e fui ao santuário do local, um templo que sustinha numa parede apenas uma cruz,
simbolizando a necessidade de compenetração dos deveres e de renúncia ao máximo. Quando estava orando, senti que me colocaram as mãos sobre a cabeça, ouvindo a seguir que alguém dissera: acha que Deus está aqui, mais do que junto aos irmãos que lhe carecem das palavras esclarecedoras e da piedade consoladora? Porque, para merecer o acordo, trabalhou e orou durante o serviço e agora, para agradecer a Deus, vem debruçar-se diante do que é simplesmente matéria? Não leu tantas vezes que a matéria deve ser apenas bem usada e nunca transformada em objeto de culto? Caso contrário, quando saberemos adorar a Deus em espírito e verdade? Olhei para trás e vi que um homem muito alto ali estava observando-me. Levantei-me e o encarei com respeito, porque ele evidenciava elevação que ultrapassava de muito aos habitantes do local, pelo menos aqueles que eu conhecia. É verdade, foi o que disse eu, anuindo quase que sem querer. Antes que eu dissesse mais, ele acrescentou: o templo e a cruz aí estão, para quem, lendo, entende menos. Compreendeu? O seu caso, entretanto, obriga-o a mudar o rumo das aplicações religiosas. Tendo você cometido falta contra o batismo de espírito, que implica em cometer falta contra a lei e contra o amor, deve procurar, com todo o rigor possível, para efeito de reparação doutrinária, ir lutando contra toda e qualquer forma de idolatria e de culto exteriores. Compreendeu? Já havia lido muito sobre isso, meu senhor, mas não me ocorreu no momento que Deus não é escravo de templos e de formalismos inventados por homens. Creio que é o vício da idolatria que faz a gente não saber respeitar pelo que é mais esplendoroso e infinito para sujeitar-se ao que é mesquinho e rampeiro, com isso pretendendo também sujeitar o próprio Deus. Exatamente, afirmou ele. Vamos então ao conselho terapêutico, pois vim mandado para iniciar neste local o departamento de aplicações psicoenergéticas. Procurei-o em primeiro lugar porque foi o reclamante, porque manifestou o desejo de assim proceder, para melhor servir ao próximo e mais se aproximar do Evangelho vivo de Jesus Cristo. Ouvindo aquilo, meu coração parecia querer arrebentar, saltar fora do peito. A voz ficou sufocada, nada pude proferir. O enviado superior interpelou-me então: que tal o corpo que continuamos a ter? Que tal os nossos órgãos? Logo refeito, falei-lhe como de fato sabia e sentia. Depois de reconhecer como é o mundo espiritual, onde tudo continua a ser, onde nenhum salto se observa, nada mais estranhei. Compreendo que continuarão a existir novas terras e novos corpos, sempre em conformidade com o merecimento de cada um, sempre no plano de gradação evolutiva lenta e laboriosa. Assim é que temos aprendido e assim é que reconhecemos que é. Com doçura fraternal, observou-me: muito temos lido, muito temos adquirido em teorias, devemos, todavia, não esquecer as práticas, transformando as lições em atos vivos e comuns. Realmente, meu senhor, confesso que temos as grandes lições dos grandes reveladores sobre as verdades fundamentais que nos concitam aos atos, as práticas mais puras e simples, isentas de todo e qualquer artificialismo religioso. Entretanto, tenho notado o vício da idolatria e dos cultos exteriores nos fazem esquecer os nossos mesmos fundamentos e as nossas herdades em virtudes várias, que deveriam ser o objeto de nossas melhores diretrizes, pois temos certeza que as glórias do Espírito derivarão do despertar interno e nunca das práticas idolatradas e dos cultos supersticiosos e simulados. Satisfeito, murmurou: não se moleste aquele que, praticando a idolatria, cultua com seu máximo alcance de entendimento. No entanto, não se faça acordo com aquele que, podendo cultuar melhor,
faz questão de continuar idólatra. A cada um será exigido segundo o seu conhecimento de causa, e a lei não dormitará para cobrar pelos feitos em concordância com o grau de responsabilidade. Ai daqueles, porém, que fazem comércio idólatra, pretextando que todas as religiões conduzem a Deus em igualdade de condições. Afirmamos que a evolução é gradativa e que ninguém tem o direito de truncar o progresso de seus irmãos, porque se julgue no direito de sustentar as suas tendências sectárias ou os seus interesses subalternos. Chegados ao médico, dali fomos ao chefe geral ou disciplinar, a fim de providenciar o recinto, o local onde funcionar o novo departamento. Para não me estender nos preparativos preliminares, digo que tudo foi instalado, sendo formado seu corpo de serviços por uma vintena de elementos, principalmente os médicos e enfermeiros, sem deixar de merecer especial acatamento os pregadores religiosos, aqueles que, por função, estariam sempre ligados ao plano superior, ao mundo divino que está nos fundamentos de tudo. Começaram a ser postas em prática naqueles dias as forças psicoenergéticas, havendo a utilização de águas, sucos e alimentos. Tudo se resumia no emprego dos poderes mentais que carreiam energias e fluidos. Quanto melhor o pensar e o sentir dos agentes servidores e quanto mais acessíveis os pacientes, tanto mais os resultados seriam satisfatórios. Tudo em plano de ambivalência. E os agentes de outras esferas e regiões fariam mais tudo, consoante a lei permitisse. Os pecadores que se fizessem penitentes, que se tornassem dignos, caso contrário, nada feito. O santo ofício da Inquisição foi produzindo seus assassinatos, foi oferecendo fartos elementos de trabalho. É o que deixavam o mundo os inquisidores e suas vítimas, havendo muito o que fazer, pois eram para ali conduzidos uns e outros quando chegasse a hora ou quando as necessidades determinavam. E assim foi que se passaram séculos, muitos séculos, sem que eu deixasse aquele local de trabalho, aquela fonte de ressarcimentos. Quando deixei o departamento, por volta dos albores do século XIV, foi para tomar parte nas premissas reformistas encetadas por Wycliffe, na Inglaterra. Desde então, com as etapas restauradoras, obedeceram a fatores cíclico-históricos. Tivemos a oportunidade de retorno à carne, tomando parte nos movimentos de Lutero e de Kardec, aquele conseguindo a liberdade de culto, a tradução da escritura para o alemão e a sua disseminação, e este arrastando consigo a grande eclosão mediúnica, a renovação do Pentecostes em grande escala, transmitindo os livros básicos da doutrina, isto é, tendo por base a moral, o amor e a revelação, cujos reflexos práticos são a ciência, a filosofia e a religião. Desde então, conforme as ordens emanadas do plano crístico, o mundo espiritual entrou a comungar com os homens em escala cada vez mais ascendente, a fim de lhes ir ministrando o conhecimento das verdades fundamentais. A sociedade astral, complexa em seus valores hierárquicos, infiltra-se nos meandros humanos e oferece lições consoladoras, conclamando seus irmãos a que se devotem ao serviço da sabedoria e do amor, a fim de que a Terra se torne um mundo de paz e de harmonia.